Boa tarde, gente. Tudo bem? Segunda-feira também é dia de falar do Santos, né? Vamos para mais um vídeo aqui. E eu queria fazer um vídeo diferente hoje com vocês. Falar sobre um assunto que eu acho muito importante a gente falar e que eu acho que vocês vão gostar também dessa pauta que eu trouxe pro vídeo de hoje. Eu queria falar sobre o seguinte, eu queria falar sobre mudanças que o Diniz pode fazer no time, né, que eu acho que vão dar resultado. Eu acho que ele não vai fazer esse tipo de mudança para o próximo jogo, mas eu acho que durante os outros jogos, durante o resto da temporada, ele precisa fazer alguma coisa para mudar. Por exemplo, eu queria começar falando do esquema de jogo do Santos. O Santos joga num 4-3-3. 4 na defesa, 3 no meio e 3 no ataque. E sabe, tem jogos que dá certo e tem jogos que não. Vocês viram nos 2 últimos jogos que não deu certo esse esquema. Sabe, o time não cria muito contra times retrancados, contra times que ficam muito na defesa, como foi o caso do Juventude e do Sport. O Santos não consegue criar nada. Por quê? Porque tem pouca gente no meio de campo. Sabe? Tem pouca gente no meio de campo. Então esse esquema pode dar certo em outros jogos, como foi com o São Paulo e com o Atlético Mineiro. Em outros jogos também, né? Mas eu acho que o Diniz ele podia começar a escalar o time de acordo com a característica de cada adversário. Ele podia mudar o esquema do time e a escalação de acordo com cada adversário. Por exemplo, por que ele não testa no próximo jogo jogar com 3 zagueiros para liberar mais os laterais, para os laterais poderem atacar, e joga com 4 no meio de campo e 3 no ataque? Por que ele não joga no 3-4-3? Sabe, tá na hora do técnico do Santos também começar a enxergar os erros que ele está cometendo, sabe? Para mim é erros de escalação e erro de esquema de jogo também, porque esse 4-3-3 pode funcionar contra certos times, mas com outros times não vai funcionar. Pode funcionar contra São Paulo, contra Atlético Mineiro, mas com outros times não vai funcionar. Sabe, contra times retrancados, contra times que só jogam na defesa, esse esquema não funciona. Já está provado isso. Sabe, por que ele não começa? Por que ao invés dele colocar o Sanches no segundo tempo, por que ele não começa com o Sanches o jogo? Por que o Sanches não joga o primeiro tempo? Pô, o Sanches, tudo bem, ele não tem condições de jogar ainda os 90 minutos, mas vai esperar o primeiro tempo acabar para colocar o Sanches. Começa o jogo com o Sanches, sabe? Tá na hora do nosso técnico acordar também. Tá na hora dele abrir o olho para esses erros aí que ele tá cometendo. Ele tinha que tirar o Pirani. Ele tem que colocar o Madison no lugar do Pará. No próximo jogo já vai acontecer isso, né? Porque o Pará tomou o 3º cartão. Ele tem que testar o Moraes no lugar do Felipe Jonathan. Ele tem que testar o Marcos Guilherme mais recuado.
sabe? Por exemplo, no próximo jogo ele podia testar. Vai, João Paulo no gol, aí Luiz Felipe, Boza, Danilo Boza e o Kaique na zaga, aí Felipe Jonathan e Madison nas alas, né? Na ala direita e na ala esquerda, tipo, Camacho, Sanches, Marcos Guilherme e Camacho, Sanches, Marcos Guilherme e o Zanocelo, por exemplo, ou não, Camacho, Sanches e Giamota e Marcos Guilherme no meio e 3 na frente. Braga, Marinho e Marcos Leonardo, porque aí o que vai acontecer? Aí, nesse esquema, os laterais vão poder ajudar mais ofensivamente, porque vão ter 3 zagueiros ali para proteger mais o Camacho e mais os volantes, sabe? Esse esquema pode funcionar. Ou um 4-4-2, também com Marcos Guilherme no meio, sabe? Agora ele tem que mudar o esquema do time. Tem que fazer alguma coisa para mudar o esquema do time. Porque esse esquema 4-3-3 não vai dar certo todos os jogos. Sabe, o erro do nosso treinador, ele tá errando na escalação do time, sabe, ele tá perdendo tempo com certos jogadores, no time. E ao invés de tudo bem, tem toda a questão de administrar o grupo de jogadores, né? Tem tudo isso. Mas chega uma hora que é preciso mudar. Chega uma hora que ele vai ter que enxergar que não dá mais. Por exemplo, o Pirani não está jogando nada. Ele tinha que tirar o Pirani do time. Ele tinha que testar outros esquemas de jogo. Ele podia jogar de acordo com cada adversário, de acordo com a característica de cada adversário, sabe? O nosso treinador precisa melhorar algumas coisas, porque assim, depois, por exemplo, no último jogo e nos outros jogos que não ganhou, por exemplo, ele esperou tomar o gol para fazer uma substituição. Ele esperou tomar o gol para mudar o time, sabe? Para que vai esperar tomar o gol para mudar o time, para tentar ganhar o jogo? Não é possível também, sabe? Ele até mexe bem no time, mas por que não começa com o que tem de melhor? Meu, é simples isso aí, é simples. Se os dois laterais, se ele já sabe que ele vai ter que tirar os dois laterais, por que não põe os dois laterais no banco então? Porque todo jogo ele faz a mesma coisa. Todo jogo ele faz a mesma coisa, é impressionante. Ele tira os dois laterais. Ele fez isso contra o Grêmio, fez isso no último jogo, fez isso contra contra o Sport ele não fez, mas ele fez isso contra o Grêmio e fez isso contra o América Mineiro. Sabe? Se ele já sabe que ele vai ter que tirar o Pirani, por que não começa com o Pirani no banco de reservas? Sabe, meu? Aí no último jogo ele passou o Giamota para lateral esquerda.
Aí depois o Giamota voltou pro meio, sabe? O nosso técnico, ele parece que quando o time toma o gol, ele se perde nas mudanças, sabe? Ele tenta mudar, tenta melhorar o time, mas tem horas que ele se perde. Tomara que ele melhore isso, né? Tomara que o time passe a jogar com o que tem de melhor, porque se a gente quiser conseguir pontos no campeonato e se a gente quiser lutar pelas Copas que a gente tem aí pela frente, né? A Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, o nosso técnico tem que mudar o time. Em certos jogos ele tem que mudar o time e tem que mudar o esquema de jogo. Sabe, tem tantos esquemas de jogo que ele pode jogar. Por que ele não muda o esquema de jogo às vezes? Por que sempre tem que insistir com o mesmo esquema? Pô, ele já está há um tempo aí no Santos. Ele também tem que ser cobrado. Ele também tem que ser questionado pelas escalações dele, né? Em certos jogos. Sabe, meu, é difícil. É difícil falar. Porque contra o Santos não consegue furar uma retranca. O Santos não consegue jogar contra times que jogam atrás da linha da bola. Não consegue. Por que o time não dá a bola para o adversário e sai no contra-ataque? Porque às vezes que fez isso, como foi com o Atlético Mineiro, por exemplo, como foi com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro foi assim, a gente deixou a bola com eles, né? Deixou a posse de bola com eles e saiu no contra-ataque. Os 2 gols nossos foi de contra-ataque. Por que não faz isso em outros jogos? Por que não faz isso em jogos contra times pequenos? Pô, o time, por exemplo, o América Mineiro tem um time pior que o nosso, Sport tem um time pior que o nosso e Juventude tem um time pior que o nosso. Então, se esses caras ficarem com a bola, né, se eles ficarem com a posse de bola, vai ter uma hora que eles vão errar, porque esses times são muito limitados. Vai ter uma hora que vai errar e o Santos vai poder sair em velocidade para o contra-ataque. Por que não joga assim? Por que não joga no contra-ataque? Ano passado fez isso em vários jogos. Ano passado fez isso em vários jogos e conseguiu bons resultados. Por que não faz isso agora? Sabe, meu, são coisas que precisam ser corrigidas, são coisas que precisam mudar. Ele não pode ficar insistindo com certos jogadores. Sabe, isso é nítido que ele não pode ficar insistindo com o Pirani, sabe? Tá na cara. Tá na cara. Se o cara não tá jogando bem, vai pro banco. Senta no banco. Vai pro banco de reservas. Sabe, é complicado isso, né? Mas tomara que agora o Diniz consiga, em certos jogos, mudar o esquema do time, né? Variar o esquema de jogo do time e fazer algumas mudanças que precisam ser feitas no time, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e a gente se vê uma outra hora aí, tá bom? E amanhã tem Peixão. Amanhã vamos em busca de mais 3 pontos, tá? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixa seu like e o seu comentário no vídeo, tá bom? Um abraço.